engenharia de software seguro. Olá pessoal, nessa etapa do ciclo de desenvolvimento do software, nós estamos preocupados em identificar aqueles requisitos que atendam não só às necessidades do usuário, mas também às exigências de segurança e exigências de regulamentações, né, ou legais. Isso significa que nós vamos precisar cobrir desde as propriedades de segurança da informação até as propriedades ou os requisitos, né, de conformidade legal para atender legislações como, por exemplo, a LGPD ou GDPR. Bom, para definir requisitos de segurança, né, nós vamos estar nos preocupando sobre como o nosso sistema ele vai conseguir proteger os dados e as operações do usuário, né? Os sistemas de informação, eles costumam trazer informações de usuários, informações sensíveis, informações pessoais, informações que eventualmente possam ter segredos de negócio. Então é fundamental que nós protejamos os dados desde o armazenamento, processamento e transporte. Tem 3 momentos então que os dados têm que estar protegidos. Mas não só os dados, né? Não só o controle de acesso a dados deve ser protegido. Nós também temos que proteger as funcionalidades do sistema. O controle de acesso às funcionalidades de admin, por exemplo, devem estar claramente definidos. E esse tipo de coisa nós levantamos, né, na etapa de entrevista com o usuário, ou seja lá qual for a estratégia utilizada para levantar os requisitos de segurança, certo? Então, nós temos que cobrir principalmente questões sobre confidencialidade, que tem a ver com os dados, como eu acabei de falar, questões de integridade, que tem a ver também com dados e com o sistema, com o serviço que o sistema provê, ele oferecer serviços íntegros, ou seja, você possa garantir que aquele dado que está armazenado ele não foi modificado de forma indevida, né? Que ele só foi modificado de forma normal, ou seja, de acordo com o comportamento esperado do sistema e por alguém autorizado, né? Temos também que garantir a disponibilidade, que é uma propriedade de segurança importante, a autenticidade, e para isso, geralmente, né, nós vamos recorrer a algoritmos de autenticação, né, assim por diante. Temos também que garantir o não repúdio, que é aquela propriedade que garante que, caso alguma coisa aconteça, né, e nós desejamos identificar o responsável, esse responsável ele não pode dizer não, não fui eu, né? O não repúdio tem a ver com rastrear, tem a ver com responsabilizar. Se você tem uma devida autenticação, devidos registros de log, você consegue responsabilizar o responsável, né, o usuário responsável por determinada operação. Então você identifica e responsabiliza o autor de uma operação. Isso é importante, principalmente em cenários onde eventualmente podem haver ataques cibernéticos ou até mesmo o usuário normal, comum da rede, né, do sistema, usuário interno, né, um funcionário, por exemplo, ele pode vir a fazer algo malicioso. Bom, essa parte de segurança então é fundamental, né? E para a gente conseguir cobrir isso na etapa de levantamento e licitação de requisitos, é importante que você converse com os famosos stakeholders, ou seja, as partes interessadas no sistema. Geralmente essas partes interessadas são os usuários do sistema, são os clientes, especialistas do domínio, são as pessoas que estão investindo dinheiro, né, naquele sistema, todos aqueles que estão de alguma forma associados àquele sistema, certo? E aí quais técnicas que nós podemos utilizar? Desde as entrevistas que eu mencionei anteriormente, questionários, workshops, análise de casos de uso. Então tudo isso são estratégias para coletar requisitos como um todo, né? E não é diferente para requisitos de segurança e requisitos legais, tá? Nesse momento, qual que é a nossa principal tarefa, assim, enquanto analistas de segurança, enquanto pessoas que entendem um pouquinho de segurança da informação? É que nós consigamos identificar ameaças e priorizar, né, quais são as propriedades de segurança que devem ser abordadas para que aquelas ameaças àquele domínio sejam mitigadas, certo? Além disso,
como eu já falei também anteriormente, nós temos que pensar na conformidade com as regulamentações. Isso tem a ver com levantar requisitos específicos para atender às leis que aquela empresa e aquele cliente, né, está sujeito. Se é uma empresa brasileira que vai ofertar serviço para brasileiros, temos que ter a LGPD atendida. Se nós vamos ter clientes europeus, por exemplo, vamos pensar então em como adequar o nosso sistema à GDPR, por exemplo, certo? Então, qual que é o foco aqui, né, nessa etapa de levantamento de requisitos e quando entra no aspecto de regulamentações? O foco é proteção de dados, é obter consentimento explícito do usuário, né? Isso é uma coisa que a LGPD e a GDPR batem muito, né? Tudo que você vai fazer, né, com a informação do usuário, você precisa ter o acesso àquilo, deve ter autorização, o consentimento do usuário e você deve explicitamente dizer para que finalidade você vai usar aquela informação. E aí tem alguns princípios da LGPD que, em resumo, né, eles visam orientar você a implementar, né, medidas no software que você explicite para o seu cliente, para o seu usuário, qual é a finalidade, né, e que você cumpra aquela finalidade, que você também cumpra o princípio da necessidade. Você não vai pedir dados, né, solicitar dados que você não precisa. Isso fere os princípios da LGPD. Quanto menos dados você pegar do usuário, né, se eles não forem necessários, é claro, melhor. Então é importante, né, que nós nos atentemos no momento de listar requisitos, desejar, né, nos requisitos para cumprir as regulamentações, as legislações vigentes naquele domínio, naquele local, certo? Uma vez identificados esses requisitos, é importante fazer a especificação. Qual a diferença, né, de ele citar, levantar e especificar? Quando a gente fala de especificação, nós estamos preocupados com a documentação de uma forma bastante clara, objetiva e mensurável. Então é importante que nós usemos, por exemplo, modelos de ameaça, padrões como o ASP, né, que tem a ver com o top 10 da OASP, por exemplo, né, que é aquela lista das vulnerabilidades mais recorrentes no sistema web. Tem também a versão da OASP para IoT e para outros tipos de sistemas também, dispositivos móveis. Então é importante sempre observar esses padrões para que nós não fiquemos no escuro no momento de fazer esse tipo de análise de requisitos de segurança, né? Por exemplo, né, como é que eu vou mensurar a disponibilidade? Né? Nós vimos nas nossas aulas que nós podemos falar que, opa, para esse sistema aqui, eu preciso de ter 99,99% de uptime, ou seja, o sistema deve estar disponível em 99,99% das vezes, né, do tempo total que ele está, que ele deveria estar disponível, né? Então, quer dizer, há uma tolerância. Se ele está 0,01% do tempo offline, está tudo bem, né? Esse está tudo bem depende do domínio. Para alguns sistemas, esse requisito pode ser um pouco mais grave, né? Pode ser um pouco mais importante. E nesse caso, a disponibilidade deve ser uma prioridade, né, no momento de requisitar quais são aquelas propriedades mais interessantes para aquele usuário, né? Então, o usuário pode requisitar, olha, eu preciso de disponibilidade. Então, você logo de cara, né, vai levantar esse requisito, né, como alta prioridade e isso vai exigir mais para frente, né, nas etapas de projeto, que você tenha redundância e assim por diante. A mesma coisa, né, para outras características de sistemas diferentes. Eventuais sistemas podem ser muito confidenciais, ou eles são muito intolerantes, né, a erros, no sentido de que os dados precisam estar bastante íntegros, então você vai reforçar as medidas de integridade, aplicar, por exemplo, controles com assinatura digital, né, para garantir que ninguém não autorizado altere aquele documento, aquele arquivo, né? Outro exemplo, né, de como a gente mede, né, esse tipo de coisa, esse tipo de requisitos não funcional. O bloqueio, né? Errei 5 vezes a senha, depois de 5 tentativas de login incorretas, vai ser bloqueado então a senha. Isso é uma espécie, né, uma forma de levantar um requisito mensurável e testável. Porque muitas vezes, né, eu costumo ver alunos que escrevem lá, o meu sistema tem que ter requisito de disponibilidade, tem que ter requisito disso, daquilo. E como é que você garante que tem? Como é que você sabe se você atingiu? Fica uma coisa muito abstrata, né? Então você precisa, quando for documentar esses requisitos, que eles sejam mensuráveis e testáveis.
Se eu falei que ele não pode errar mais de 5 vezes a senha, eu consigo ver se isso aí funciona no sistema. Se eu deixar meu sistema rodando aí por 1, 2, 3, 4, 5 semanas, eu consigo medir o tempo que ele fica também offline. Claro que isso pode depender de fatores externos, como a rede, etc. Né? Mas, em termos de software, nós conseguimos medir se aquele software, né, com uso contínuo, ele costuma apresentar bastante ou poucos erros e ficar indisponível em virtude desses erros. Né? Então, para resumir, o que nós temos que nos atentar nessa etapa, né, de elicitação e documentação de requisitos, né, especificação de requisitos? Nós temos que nos atentar às propriedades de segurança da informação, às conformidades com regulamentações e legislações e também proteger o software, então, desde a nossa fase inicial, que é justamente nesse momento de levantamento de requisitos. Bom, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a próxima etapa do ciclo de desenvolvimento do software, né? O nosso terceiro vídeo da trilha, então, ele vai abordar o design seguro, arquiteturas para design seguro de software.